Ó, bem rapidinho aqui no conteúdo. Vício em celular, como ele te distrai, te sabota e rouba o seu tempo. E como se libertar. Já vou iniciar falando do tópico mais importante do vídeo, que é como se libertar. E depois eu vou explicando o porquê que eu escolhi essa maneira para ensinar vocês. A maneira que eu descobri de como se libertar do vício no celular é literalmente parar de usar. E eu sei que você vai pensar: "Meu Deus, essa é uma escolha muito extrema, eu não consigo ficar sem o celular". Mas eu tenho uma prova para vocês de que a melhor maneira e talvez única maneira de se libertar desse vício é ficar sem o celular. Porque toda vez que a gente usa, a gente acaba caindo num ciclo. E eu vou mostrar esse ciclo para vocês aqui agora e vou explicar como ele funciona. Daí vocês vão entender o porquê essa é a melhor maneira de se livrar desse vício. Olha, esse ciclo funciona da seguinte forma: o celular ele te atrai, te distrai e depois te subtrai. Toda vez que você pega o celular, é isso que ele faz. Ele vai atrair você primeiramente para que você pegue ele, depois ele vai te distrair de uma maneira muito forte e você vai perder algumas coisas importantes toda vez que você pega o celular. Toda vez que você pega o celular, você perde algo. Mas primeiro, como é que ele faz para te atrair? O que atrai você para o celular é a quantidade de estímulos que o celular tem. Essa é a chave para todo problema de atração do celular, são os estímulos dele. Tudo que eu vou falar aqui tem a ver com isso. Primeiro, a notificação, que é o que te atrai quando você nem tá com o celular. O celular tá lá longe de você, mas o celular vai fazer alguma zoada, alguma vibração para chamar você para ele. As notificações são a maneira que os aplicativos usam para te notificar de que algo está acontecendo e que você tem que ir lá conferir. E que você vai sentir que você precisa mesmo conferir o que está acontecendo, porque você acha que vai ter algo muito importante. Isso também é um problema, porque o celular te chama para estar informado e dentro das novidades que acontecem o tempo todo, ou seja, eu já falei que ele é muito estimulante, então sempre tem algo acontecendo. Só que essas coisas que acontecem não são realmente úteis e importantes. Por exemplo, a informação que você tem dentro das redes sociais, geralmente são muitas informações, mas são muito rasas. Então a pessoa tem uma obesidade mental, ela sente que tem muita informação na mente dela e que por isso ela está bem informada. Mas na verdade ela recebeu muitas informações, mas de uma maneira muito rasa. Então, o quê? Informação rápida, que te enche de nada. Outra coisa que atrai as pessoas para usar o celular é a pressão social. Porque, tipo assim, como as redes sociais hoje é um meio de comunicação muito grande, as pessoas sempre estão se comunicando e se informando através dela. Então, sempre vai ter algum assunto que você não sabe, que você não tá por dentro. Alguma treta, alguma coisa nova que aconteceu, você vai estar sempre pensando: "Eu tenho que estar nas redes sociais porque as pessoas já sabem do que está acontecendo, mas eu ainda não sei". E por algum motivo, socialmente, a gente tem uma pressão a estar informado. As pessoas fazem você parecer inferior por você não estar informado o suficiente sobre um assunto que nem é útil, nem pra você, nem pra ela, mas você tem que estar dentro desse assunto. Também tem o fear of missing out, que é tipo que uma fobia, não sei se é uma fobia, mas é tipo isso, é você ter medo de estar perdendo algo, é literalmente o nome dessa fobia. Você tem medo de não estar dentro das informações. Então por isso que tem gente que tá sempre ligando o celular, sempre olhando as notificações, pra ver se aconteceu algo, porque ela tem medo de não saber desse algo, sendo que esse algo não vai fazer nenhuma diferença na vida dela. Também, como, as redes sociais são muito estimulantes, não só as redes sociais, mas videogames, tudo que tem no celular, as pessoas tentam fugir dos seus problemas, usando os estímulos do celular para esquecer as coisas ruins que têm acontecido com ela na vida real. Então isso é um refúgio mental. E por isso as pessoas preferem ficar no celular do que viver realmente a realidade. Isso acaba ocasionando do isolamento. E eu acho que eu não preciso explicar o porquê isso é um problema, acho que já tá bem claro. Então, essa é só algumas das formas que o celular atrai as pessoas. Mas agora, como ele te distrai? O celular também tem uma velocidade notória, uma velocidade muito grande, e isso está ligado também aos estímulos. Você alcança as coisas com muita mais facilidade e velocidade no celular do que na vida real. Então, por exemplo, as informações você alcança de uma maneira muito mais rápida. Então você vai se sentir mais cheio de informações mais rapidamente do que com qualquer outra coisa, como um livro, e você pensa que, na verdade, o seu cérebro pensa inconscientemente que você está tendo mais informações no celular do que na vida real.
e isso é mais estimulatório. Isso acaba ocasionando de um problema que eu chamo de mudança de cenário. Como é que funciona isso? Como as informações são muito rápidas desde as redes sociais, o seu cérebro acaba mudando de contexto numa velocidade muito rápida. Por exemplo, se você está na sua casa sem o celular, você vai estar na sua casa vendo as mesmas cores, as mesmas informações o tempo todo. E se você quiser mudar isso, você tem que sair de casa, tem que procurar outro lugar, você tem que fazer uma mudança drástica. Mas no celular, com apenas um clique ou uma rolagem de dedos, você vai ver coisas muito diferentes do que você via um segundo atrás. E isso é muito estimulante, e isso distrai muitas pessoas. Então, como com um clique você consegue mudar tanto o que você está vendo, você pode perder muitas horas vendo coisas novas. Isso é muito estimulante, ver coisas novas estimula o cérebro. Por isso que as pessoas gostam de viajar, gostam de sair de casa, mas hoje em dia nem tanto, porque o celular faz essa função com muito mais velocidade. Ligando com aquilo que eu falei de interrupções frequentes com notificações, a gente tem um efeito que é quando a gente tem uma notificação, não, nem notificação, às vezes você tem uma vontade de ver algo no celular, ver se alguém mandou uma mensagem, por exemplo, enquanto você faz uma tarefa, você acaba ligando o celular só para ver isso, só que acaba vendo outras coisas e perdendo muito mais tempo do que deveria. Porque o celular ele é uma mina de conteúdo estimulante, então você toda vez que você pega ele, o seu subconsciente já está programado para você buscar mais coisa, então você nunca vai ficar só numa coisa. Toda vez que você abre o YouTube para pesquisar uma coisa, por exemplo, você acaba vendo uns 3 vídeos antes de chegar naquilo, e às vezes até esquece do que você ia pesquisar realmente. Mas isso é normal, porque pensa, se você tem tanto estímulo, você não consegue se contentar com uma coisa só, o seu cérebro não vai aguentar tanto estímulo assim, vai procurar sempre uma coisa nova. Então mesmo que você tenha realmente uma intenção de fazer algo produtivo ou certo no celular, você vai acabar se distraindo e perdendo o seu tempo, o seu valioso tempo. Outra coisa é que você não é tão importante assim. Muitas vezes a gente dá essa desculpa de que vai olhar se tem alguma mensagem, se alguém tá chamando a gente, e a gente acaba caindo nessa de ver outro aplicativo, ver outra coisa e se perder lá. A gente tem que ficar sem o celular e sem ficar olhando o celular toda hora, porque realmente a gente não tem essa importância toda, não tem uma pessoa que precise da gente. A não ser que você trabalhe, você na verdade, só tem uma armadilha, né, porque se o seu chefe, por exemplo, precisa de você urgente para fazer algum serviço, ele não vai mandar uma mensagem no Zap, ele vai ligar para você. Então eu vou até falar disso mais tarde, de você tirar as notificações e deixar só ligação, porque ligação que realmente é importante. Se alguém precisar muito de você, ela não vai mandar mensagem, ela vai ligar. Sobre essa questão de subtrair, eu coloquei subtrair porque é a palavra que mais rimava, mas tem outras palavras para isso. Por causa o celular ele literalmente rouba, seus atributos que são importantes para você. Por exemplo, criatividade, memória. Como eu falei, esse negócio de esquecer o que ia fazer, é um problema de memória que é causado pelo celular. Eu perdi muita criatividade com o uso do celular, perdi também a habilidade de focar, a habilidade de ser produtivo. O celular ele rouba muitas coisas de você, justamente por causa dessa quantidade de estímulos, que deixa o seu cérebro super acelerado. Então você não consegue mais viver no tédio. Inclusive, eu coloquei aqui, se o tédio é normal, a nossa sensação de tédio, ela tá super aumentada, porque a gente tá tão estimulado que o estímulo natural das coisas nos torna chato. Porque não era assim. Para as pessoas antigamente, coisas chatas era o quê? Estudar por muitas horas, ficar numa fila de hospital por muito tempo. Mas hoje você simplesmente desligar o celular e tipo assim, talvez até assistir um vídeo de 20 minutos pra você, é algo tedioso. Por que é tedioso? Porque você já está desacostumado com um nível padrão de estímulos. Voltando para a questão do tempo, eu queria contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu estava fazendo um jejum para a igreja, e esse jejum era de ficar sem comida e sem o celular, porque o celular também é um prazer carnal, segundo essa visão. Então, eu fiquei das 5 horas até as 9 horas sem pegar o celular, e nesse dia eu não tinha nada para fazer. E fiquei com meu irmão desenhando, que ele queria desenhar comigo, por um longo tempo, assim, e eu pensei assim: "Vou desenhar com ele das 5 até, sei lá, às 6h30", porque nesse horário mais ou menos eu tinha que parar pra arrumar a casa pra quando minha mãe chegasse do trabalho. Só que aí a gente ficou muito tempo desenhando, e eu pensei: "Já deve ter passado do horário e a gente ainda tá aqui". Então me levantei e fui até a cozinha olhar o relógio. E quando eu vi o relógio, eu percebi que tinha passado 30 minutos. Na minha cabeça tinha passado 1 hora e meia, mas era só 30 minutos.
E nesse horário de 5 horas, é um horário que geralmente eu fico mais no celular. E eu percebo que o tempo passa muito rápido nesse horário. Mas naquele dia em específico que eu fiquei só sem o celular, eu percebi que o tempo passou muito devagar. Aí eu coloquei essa reflexão aqui. O seu tempo não dá pra nada, mas quanto tempo você realmente gasta com nada? Porque como os estímulos do celular meio que fazem o seu cérebro ficar mais rápido, o tempo passa mais rápido quando você tá com o celular. Então, essa questão de você não ter tempo pra nada, talvez seja por causa do celular, porque o celular rouba o seu tempo, de verdade. Agora, finalmente, como se livrar desse vício do celular? Porque, primeiramente, a gente não consegue se livrar desse vício. Você deve ter tentado ficar tempo sem celular e percebeu que você não consegue. Às vezes, você até pega o celular sem querer, sem pensar. Isso se dá porque o nosso cérebro já está acostumado com a quantidade de estímulos que o celular nos propõe. Então, eu coloquei aqui abstinência involuntária e prisão. Porque isso é um ciclo, você não consegue ficar sem o celular, então você inconscientemente pega o celular e acaba ficando preso, por causa da quantidade de estímulos que ele te dá. Então, a solução mais prática para isso é simplesmente se livrar do celular. Eu coloquei uma matéria aqui para mostrar para vocês, mas não vou conseguir mostrar porque eu desativei o meu Google Chrome, aí não tem como eu abrir a matéria aqui. Mas dessa matéria, acho que era da CNN, tinha um doutor que falava que fez experimentos com jovens e deixou eles por muito tempo sem o celular para controlar a abstinência deles. E ele disse que a partir de 20 dias os sintomas de abstinência já começam a sumir. E eu sei que você já colocou alguma desculpa muito grande para não fazer isso, porque você tem coisas no celular que realmente importam. Mas eu vou ensinar aqui como você pode burlar essas situações e também mostrar que alguns aplicativos realmente não importam tanto. Falsa utilidade. É isso que acontece com a gente. A gente dá uma falsa utilidade para esses aplicativos. Eu vou contar aqui minha história com o YouTube, que foi o aplicativo que eu dei essa falsa importância. Eu tinha um YouTube, eu já tinha desinstalado todas as redes sociais porque para mim só me fazia mal. Mas o YouTube eu ainda não havia desinstalado porque eu pensei que ele realmente era útil. Por quê? Na minha cabeça o conteúdo do YouTube, ele realmente é bom. Realmente era maior, superior que o dos outros. E realmente tem vídeos aqui no YouTube que são muito bons. Por exemplo, esse que você está assistindo, né? Eu tô passando realmente um conteúdo que agrega. Só que a maioria dos conteúdos que a gente vê no YouTube, que são bons, são tirados de outro lugar. Por exemplo, livros, quer dizer, principalmente são livros, artigos, palestras, o que quer que seja. Mas, por mais que tenha realmente algo útil e um pouco mais rápido do que em livros, tem um problema aqui que eu vou explicar para vocês. O meu nível de vício no celular era muito grande. E eu tinha desinstalado todas as redes sociais, mas ainda tinha o YouTube, porque tinha uns 3 canais que eu adorava assistir e que realmente me engrandeciam em algo. Então eu deixei o YouTube instalado, só que o que acontecia? Toda vez que eu ia no YouTube para ver esses vídeos, ou para ver videoaulas para o Enem, por exemplo, eu acabava me distraindo e me perdendo. Então, tinha uma playlist de um canal de 40 vídeos que eu queria assistir, e eu fiquei 2 meses com o YouTube. Nesses 2 meses que eu insisti em ficar com o YouTube, sabe quantos vídeos dessa playlist eu assisti? 3. Ou seja, em 2 meses eu só consegui ver 3 vídeos de 9 minutos. Isso é muito preocupante, cara, porque eu dei uma utilidade para esse aplicativo, mas no final eu não consegui usar essa utilidade. E acabei perdendo muito tempo me distraindo com shorts do YouTube, com outros vídeos não interessantes. Então, mesmo que seja útil para mim, o meu vício não me permite. É como aquela história: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso ter esses conteúdos, realmente me agregam em algo, mas não me convém usar o YouTube, porque o meu vício não aguenta. E aí, o que é que eu te instruo a fazer para concluir o vídeo? Se você não tem nada realmente importante no celular, ou o seu vício está acima dessa importância, por favor, desative tudo, desliga o celular, esconda. Se você mora com seus pais, dê o celular aos seus pais e peça para eles só te dar quando for algo muito importante mesmo, e sempre tenha consciência quando for usar. Quando você for usar o celular, pense no ciclo que eu te falei. Porque se você não pensar, pegar o celular sem pensar, o seu cérebro, o seu subconsciente vai começar a trabalhar. E o que é que ele vai fazer? Vai buscar estímulos. Então você vai acabar se prendendo de novo e perdendo muito tempo. Então crie uma estratégia. Ó, tem alguns aplicativos, você pode dar uma pesquisada aí, que deixam o celular menos estimulante, como se fosse um Kindle, para deixar ele mais chato, menos atrativo. Então use isso. Tem aplicativos também que bloqueiam outros aplicativos que não são tão importantes, que controlam o seu tempo. Use isso a seu favor. Mas se você não tem realmente nada muito importante,
você tem que desligar, guardar e não pegar mais o celular. E é só isso. Se você gostou do vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e coloque sua opinião aí nos comentários. E até a próxima.